Poxa, eu acho que os pais dele poderiam liberar ele sim pra vir no canal Felipe Campos, porque somos um programa sério. E outra, se ele foi no podcast do Bambam, não vai vir no nosso? Ele foi em vários. Aí o que aconteceu? A exposição dos vídeos fez com que aumentasse ainda mais. A família, o Profetinha, o não sei o que aí. Caretinha Mirim. Tá na roda das conversas, né? Tá na roda da conversa. Vamos assistir esse vídeo aí, onde o grupo do Felipe Campos de fofoca entra nesse assunto. Esse menino, assim, eu não acompanho, mas não tem como muitas pessoas não estarem vendo esses vídeos dele. Vamos assistir, vamos deixar o nosso comentário, a nossa opinião. E eu vou deixar também, logo após, um vídeo para vocês. O Faustão falando o motivo da rincha dele com o falecido Silvio Santos. Bora ver o vídeo. The best, the king, the power, the member, the best. Põe aí que vamos ouvir de novo. The power. The power, the member, the king, the best. Quando tiver pode pôr, que a gente vai falar do caso do menininho. Vai lá. Of the king, the power, the member, the best, the king, the fairy, the smile. Eu passei. Rapaz, línguas em inglês. The king, the best. Jesus, tá amarrado. Porque o Carlos é meu. Ai, o Carlos é meu. Anda comigo, Carlos. Deixa eu falar seu nome pra mim, tá, filha? Anda comigo. Eu sou profeta. Abre a boca e dá glória. Sai o que é mente, ó. Ele é de Carapicuíba. Poxa, eu acho que os pais dele poderiam liberar ele sim pra... Perdão aí, pessoas da cidade de Piracapuíba, mas ele é de picareta. No canal Felipe Campos, porque somos um programa sério. E outra, se ele foi no podcast do Bambam, não vai vir no nosso? Ele foi em vários. Aí o que aconteceu? A exposição dos vídeos fez com que aumentasse ainda mais as críticas. Amanhã a gente vai trazer, os pais abriram porque ele foi ameaçado. E ele é uma criança de 14 anos. E foi aquela história que a gente falou aqui no começo. A partir do momento em que ele apareceu, por exemplo, se vocês forem nas minhas redes sociais, eu gravei um vídeo dele há uns 2 meses atrás, quando ele apareceu. Eu achei super engraçado. Mas eu falei, gente, enquanto ele tá pregando, levando a palavra, vai na igreja dele quem quer. Entendeu? Vai na igreja dele quem quer. Se acredita que ele faz cura, vai porque quer. Agora, a partir do momento que ele aparece rasgando ali, falando, você tá curado, eu perdi não é primo, um sobrinho da minha madrasta, parou de tomar remédio porque um pastor falou pra ele que ele tava curado. A partir do momento... Isso é uma coisa muito séria. Séria demais. A cura espiritual, ela anda junto com a medicina, né? Elas trabalham juntos. Que ele rasga o laudo falando que a pessoa tá curada, aí a história muda de figura. Entendeu? Aí a história muda de figura. Enquanto é o pastorzinho, tá lá louvando, pregando, fazendo reteté, racatá, kkkkkk, ok. Beleza. Mas rasgar laudo, falando pra pessoa, vai que você tá curado, aí não dá. Não, gente, aí mexe com algo muito sério. Não, aí não dá. É muito sério. E realmente, ele tá viralizado na internet. Ontem eu fiquei com a música, vi várias músicas dele falando, fiquei o dia inteiro com esse negócio na cabeça, que ódio. Mas realmente, ele tá mexendo com algo muito sério. Além, claro, da fé, da religião das pessoas, tá mexendo com a saúde mental de muitas pessoas. Sim. É muito sério isso. E também a responsabilidade é dos pais também, que expôs ele a tudo isso. Não, é que a gente vai deixar o programa de amanhã. Mas, deixa gente, pra amanhã. Ele falou que nasceu sem corda vocal. Cadê o laudo? Eu perdi na mudança. É que a gente se mudou muitas vezes, então eu perdi na mudança. Eu a Maria nasci de sem Fátima corda rasgou. vocal, eu nasci surdo, eu nasci mudo. É muita coisa. Enfim, vamos falar disso amanhã? Beijo, Mona. Um beijo, adorei estar aqui hoje com vocês. Espero vocês amanhã. Um beijão. Fala, pessoal, sejam bem-vindos, esse é o... E aí, o que vocês acharam dessa conversa toda aí de ratatá, reteté, entendeu? Deixa aí nos comentários aí. Vou botar aqui um vídeo pra vocês do Faustão, né? Pra gente poder ver essa história toda aí, né? Que a gente tem que ver. E a história consiste em quê? Onde o Faustão revela o motivo da rixa entre eles. Vamos assistir o vídeo. Sempre tivemos, de ambas as partes,
respeito. Nunca eu falei, eu sou líder durante 30 anos. Não tem nada a ver isso aí. Cada um tem o seu público, cada um tem o legado que deixou, e é isso que tem. Por isso que quando eu falo, não é da boca para fora, o verdadeiro e único rei da TV chama-se Silvio Santos. Porque você tem que analisar não só o talento, que ele nato, ele não teve formação do rádio, ele foi autodidata mesmo, ele foi para a luta sozinho, audacioso, vendendo o planeta, chegou onde ele chegou. Verdade. E mais, além dessas coisas, você que é craque nisso, com voz, dicção, tudo, você sabe, quem é do ramo, sabe a categoria do Silvio, o sorriso, a esperança, sabe? Hoje, por exemplo, quantos programas não tem de assistencialismo? Sim, e o Silvio também fazia de uma maneira diferente. Ele foi o pioneiro. E o improviso dele, né, Fausto? Eu quando estive com ele no palco pela primeira vez gravando, que eu fui como convidado, ele não tinha nada, ele se autodirigia, ele fazia tudo, ele não tinha ponto, ele não tinha... Como você também nunca trabalhou com ponto, sempre foi no improviso. A gente já vai voltar um pouquinho, eu quero voltar um pouquinho para o seu passado, mas já que a gente está aqui, falando especialmente desse período em que você estava... Como é que foi para você, quando você recebeu o convite para vir para a TV Globo? Porque eu me lembro, eu estava gravando pilotos para o domingo, e o Daniel Filho me chamou e falou, olha, eu ia gravar 3 pilotos, eu gravei 2, quando eu ia gravar o terceiro ele me chamou e falou, quero que você seja o primeiro a saber por nós. Ontem à noite o Boni contratou o Fausto, e nós vamos fazer o domingo com o Fausto, mas eu quero que você grave o piloto, para a gente saber o material humano que a gente tem aqui, um dia te aproveitar aqui, tudo mais e tal. Mas como é que foi para você, assim, sair... Tudo bem, para uma TV Globo, um desafio muito grande, mas já sabendo que ia entrar num domingo e numa disputa muito grande que não era fácil. A gente sabe que não ia ser fácil, né? E como é que foi para você esse desafio? Primeiro porque 2 pessoas me deram bons conselhos. O Chico Anísio e o Lima Duarte. A mãe do Lima Duarte foi parteira do meu pai. Então a gente já se conhece há 500 anos. Meu avô tinha um café lá na Praça 15, lá de Ribeirão Preto. Era dono da 79, foi prefeito em Brodowski, e eles já se conheciam. E o Lima, que eu conhecia no tempo que eu era jornalista, repórter, cobrindo São Paulo, e ele me alertou, você vai fazer um programa totalmente diferente do que você está fazendo. Você está fazendo a antitelevisão. Aí lembrei de uma coisa do Silvio também. Todo mundo tem histórias com o Silvio. Aí ele falou, você vai fazer um programa convencional. E eu também não estava... preparado, eu falei, vou fazer porque eu queria fazer um programa ao vivo com a flexibilidade e agilidade do rádio. Chegou lá, não era possível, porque o futebol tinha direitos, aquelas coisas. Daí tive que me adaptar a fazer um programa de auditório. Esse que foi o maior problema de início. Agora, em um momento, eu pensei, porque era tudo ou nada. Então, eu fui até o próprio Daniel Filho, que deu o nome, Domingão do Faustão, e metemos cara e coragem, né? E aí eu lembrei quando o Silvio me contratou, que ele também tinha falado. Aí logo depois, raramente a gente se encontrou fora, assim, numa evento, essa coisa. Tanto eu quanto o Silvio, a gente não apareceu em lugar nenhum. Mas foi no restaurante Máximo, descendo a escada ali do... O Silvio gostava do Máximo. O Silvio gostava do Máximo. Na Alameda Santos. A gente se encontrava ali às vezes. Ele chegou para mim e falou, pô, você me surpreendeu. Eu não esperava que você fosse fazer esse tipo de programa. Então, sempre foi de uma palavra, sabe, de reconhecimento, de caráter, de transparência. Eu não posso esquecer isso, sabe? Nesse meio nosso, nossa senhora, então é raro. Agora, Fausto, que todo mundo tinha medo, e eu também, como fã, era que a Globo pudesse mudar você. Acho que era a preocupação de todo mundo. Tipo assim, todo mundo adorava ver você no Perdidos na Noite, queria a sua irreverência, que ela continuasse no Domingão da Globo. Por isso que puseram uma escadinha ali, o caso caía. Eu tinha feito a bariátrica, eu cheguei, essa merda vai cair. Aí acabou. Mas acho que você conseguiu. Claro. Acho que você conseguiu reverter aquele chamado padrão Globo de qualidade, que conseguiu colocar. Porque no Perdidos, quanto pior fosse o programa, melhor era para você. Claro, né? Você brincava com o cameraman, com câmera de péssima qualidade. Caos organizado. Tinha escada no cenário, aquela coisa toda. É o maior sucesso no momento das danceterias, casa de massagem. Tudo bem, meu? Legal? Beleza, vou fazer o jogo da velha depois aqui na camisa dele. Atenção, silêncio nessa bagunça, isso aqui é um programa de respeito. Tá parecendo que isso aqui é fantástico? Pega o microfone, anuncia, apresenta, entrevista, faz tudo aí, vai.
Eu não acredito em ninguém, acho que nem eu também, ô louco. Por isso que eu vou lançar o slogan: ladrão por ladrão, vote no Faustão. Porra! E na TV Globo não, na TV Globo tudo que você Mas eu nunca tive tanta liberdade quanto eu tive na Globo. É mesmo? A Globo foi um absurdo, entendeu? Não posso reclamar, não. Até porque era um outro horário. Cheguei a fazer programa de 360 minutos ao vivo. Agora, como é que você vê, eu tô falando porque eu me incomodo com isso, eu não sei como é que é pra você, de usar o nome Domingão, de permanecer, hoje é Domingão com o Hulk. Nada contra o Luciano, muito pelo contrário, mas eu acho que era tão característico com o Faustão, o Domingão rimando com o Faustão, e por isso eu acho que você, de Fausto Silva você virou Faustão, que era o Domingão do Faustão, que eu acho que manter o nome Domingão, eu acho que não é correto. Porque eu acho que o Domingão era seu. Não isso, não. Não? É que você é o rei da marca, então eu sei disso. Eu gosto. Tanto que eu cheguei a usar na Band, graças a você, uma gentileza tua, o arquivo pessoal, que é uma marca que você tem registrada. Fausto, mais do que isso, eu quero fazer um brinde a você, porque você é um cara generoso demais, você já abriu as portas dos seus programas para tantas e tantas pessoas durante tantos e tantos anos. Quantas famílias já não foram ajudadas pelo Faustão? E parabéns a você, a Band, por fazerem um programa diário. Quem faz televisão diariamente sabe o quanto é difícil fazer. Só um imbecil mesmo, né, que vai fazer diário. E você, o Cândido e o Osmar me influenciaram, mas assim, de maneira importantíssima na minha decisão de seguir a minha carreira. Ô Fausto, bom, vamos falar lá do início, vai. É do tempo que eu te conheci, do tempo que eu vi você fazendo reportagem, que já era diferente. Você comandando o Balanceio. O Balanceio era um programa de rádio, mas que já era um programa de TV no rádio. Naquela época o rádio ainda não tinha imagem. Na verdade ele começou com uma equipe, era o Castilho de Andrade, Juarez Soares, Osmar... não lembro mais quem. E acho que uma vez por mês tinha auditório, não tinha? Isso. Não é? E depois foi comigo, foi esse negócio. Passamos pro Teatro Zácaro. Isso. E depois do Período da Noite, você começou na Gazeta, depois foi pra Record. Gazeta, 3 meses. Foi pra Record. Lá fui com o Goulart de Andrade. Isso. Depois na Record fiquei uns 2, 3 anos. E aí foi pra Band. Mais uns 3 na Band. Mas eu me lembro, na época da Band, assim, o Teatro Zácaro, eu passava ali no bairro do Bexiga, as filas davam volta no quarteirão e era uma disputa muito grande. 2.000 pessoas. Dos garotos, principalmente, da juventude. Tinha uma escola da ESPN. Parecia jogo de futebol, eles levavam faixa para colocar lá. Né? Era uma zona, vamos dizer assim, tudo. Inclusive o seu programa, né? Isso mesmo. E você sempre teve muita gente que você colocava... não digo como escada, mas você tinha gente que você dividia um pouco, transferia um pouco, e isso foi o inovador na época da televisão. E depois você manteve na Globo com Caçulinha, você sempre tinha alguém como tinha alguma coisa que você jogava para essa pessoa. O Caçulinha era amigo desde 64, 65, que eu fazia no tempo de Campinas, um programa chamado Rádio Baile. Eu transmitia os bailes que eram famosos, a orquestra do Caçulinha, Pótio. No intervalo era um problema, porque a cantora levava a mãe no começo, quando ela estava com 14, 15 anos. E enquanto os músicos estavam lá ralando 3, 4 horas trabalhando, a gloriosa mãe de cantora, o que ela fazia? Ela pegava todos os sanduíches, tirava o pão, pegava todo o recheio, punha o recheio todo no único sanduíche para a filha. Ela tinha que abrir a boca que nem um hipopótamo. E os músicos eram pão com pão. Então todos os bastidores de um baile, você fica sabendo, gente que perde as coisas, briga, e eu fazia, e no intervalo, às vezes eles tiravam um descanso, que é normal, a banda não toca sem parar, não aguenta. E aí eu entrevistava cada um, e assim, aí eu conheci o Caçula nesse tempo. Quer dizer, tudo isso acho que serviu de base para você, quando teve o seu programa de grande projeção, você estava preparado, porque experiência disso você já tinha. É isso, né? Que você fala também, César, que essa galera nova precisa entender que o rádio dá, primeiro, você trabalha com a imaginação, com a cabeça das pessoas. Basta ver a história do que o Orson Welles fez. Tem que pensar nisso. Outra coisa, quanto mais experiência você tiver, melhor. O Silvio foi na escola da vida. Eu fui no fato de eu trabalhar em muita coisa. Eu fui repórter esportivo, repórter geral, repórter de noite, de baile. Sabe? Eu fico lembrando agora que as pessoas só lembram do Perdidos pra cá. Então eu acho, pô, esse cara deu sorte. Como cada um fala, o julgamento que quiser. Mas a verdade é que o jornalismo, por exemplo, a minha passagem pelo Estadão foi extraordinária, aprendi demais com gente como Miguel Jorge, Fran Auguste, Luiz Carlos Ramos, Luciano Ornelas,
O Julinho Mesquita é um grande amigo. Toda a chance que você tem de aprender vale a pena, que no futuro vai se lembrar disso. Porque não adianta você ter sua forma, o jeito de falar simpático, se não tiver conteúdo. Vê o Silvio, entendeu? Uma coisa é você ser personagem, né? Como comunicador, e outra coisa eu sou o Fausto Correia Silva, Fausto Silva, Faustão. O Silvio. E aí, o que vocês acharam aí da fala do Fausto Silva? Tá certo, tá errado? Tem coerência, não tem coerência? A opinião é de vocês. Até o próximo vídeo. Beijos.